Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 116. Por dentro da cozinha do Impacta Nordeste. Bom, nesse episódio eu recebi o Marcelo, que é fundador e diretor do Impacta Nordeste, que muitos conhecem como sendo um portal de conteúdo sobre iniciativas de impacto na região Nordeste, mas a gente falou um pouco mais, né? O Marcelo explicou os outros pilares que compõem o Impacta Nordeste. O portal é só uma vitrine, na verdade tem vários outros eixos aqui de atuação, que envolve rede, formação, inteligência de mercado e por aí vai. Tá bem explicadinho aí pelo Marcelo. Eu conheço o Marcelo já faz um tempo, a gente troca bastante ideia e é legal poder trazê-lo aqui para falar um pouco do que está rolando no Nordeste. Ele trouxe vários exemplos de iniciativas super bacanas rolando aí pela região. Tem muita coisa potente rolando e muita coisa que quem está distante, né, dessa lente acaba não enxergando, né? E acaba reproduzindo o discurso de que não tem, não sei, o ecossistema é frágil e tal. Não é verdade, tá? Tem muita coisa potente acontecendo. Basta a gente ter um pouquinho de boa vontade de buscar, né, de pesquisar, que a gente vai se deparar com boas surpresas. Falamos dos desafios, obviamente, né? Nem tudo são flores, tem muitos desafios, sobretudo para uma organização dinamizadora, que é o Impacta Nordeste, que atua distante do eixo Rio-São Paulo. Todos os desafios aí implícitos, né? Falamos sobre isso. E também lançamos uma collab que nós estamos produzindo. Em breve aí nós vamos trazer novidades. Nós vamos produzir alguns episódios do Impacto na Encruzilhada com o Impacta Nordeste, dando voz aí a pessoas que estão fazendo coisas potentes na região Nordeste, seja como dinamizadores, seja como empreendedor de uma OSC ou de um negócio de impacto, ou de alguma outra organização referência aí no ecossistema regional. Então, em breve teremos novidades aí dessa collab. Acho que é isso, né? Para fechar, sublinhar que falou-se muito aí no episódio de fazer muito com pouco, essa capacidade de quem está mais distante do centro do ecossistema de se virar nos 30, né? Entregar muito resultado com pouco recurso. A gente segue um pouco nessa toada, mas a gente não celebra isso. Falamos sobre isso, né? Não é digno de celebração, apenas de constatação e seguir lutando para mudar esse cenário, né? Bom, então é isso. Então, sem mais delongas, agradecer demais ao Marcelo pelo papo, muito franco, muito direto ao ponto. Eu acho que vai trazer boas reflexões aí para quem está nos ouvindo. Então é isso. Sem mais delongas, partiu para o papo. Bom, Marcelo, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite. Muito legal ter aqui você com a gente para a gente conversar e falar um pouco mais sobre o Impacta Nordeste, sobre o que está rolando no ecossistema do Nordeste. Tem muita coisa legal rolando e muitos desafios. Então, para a gente começar, se apresenta aqui para quem está nos ouvindo, quem que é o Marcelo e também um pouco do Impacta Nordeste. Seja bem-vindo. Olá, Fábio. Bem, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Eu sou um assíduo ouvinte, né? Então eu conheço muitas pessoas, algumas pessoas que vão no podcast eu já conheço, outras pessoas são novas, então é muito legal a gente ter esse papo, que eu acho que é muito importante, principalmente para quem trabalha com impacto, né? A gente acaba conhecendo várias realidades e isso sempre agrega aqui na nossa função, né? Mas um pouquinho sobre mim, eu sou Marcelo, eu sou empreendedor social, gestor de projetos, consultor e diretor fundador da plataforma Impacta Nordeste. A plataforma Impacta Nordeste é uma organização dinamizadora que tem a missão de impulsionar soluções para os desafios sociais do Nordeste, fomentando o ecossistema de impacto social da região. E a gente faz isso por meio de alguns eixos, né? Primeiro, da comunicação, onde nós temos o portal Impacta Nordeste, a inteligência de mercado, né? Nós desenvolvemos chamadas, mapeamentos, pipelines, fazemos alguns estudos também sobre o mercado aqui na região. A inovação, né? Nós temos um laboratório de inovação social aberta, que é o Impulsione, que é uma iniciativa relativamente nova, e a capacitação de empreendedores sociais, que nós temos através da Motirô, que é um braço aqui do Impacta Nordeste. E todo esse trabalho que a gente realiza, né, formou e continua formando
uma comunidade de empreendedores sociais da região. E você está baseado em Recife, certo? Mas quando você Isso. começou, você estava em Natal. O Impacta Nordeste, empresa, é em Natal, né? Mas a gente opera de forma remota. Hoje, eu pessoalmente moro em Recife. O Impacta Nordeste tem o CNPJ de Natal, mas a gente atua em toda a região, né? A gente tem uma atuação bem descentralizada, a gente trabalha muito em rede, muito em parceria com outros dinamizadores aqui da região. Então, a gente prefere adotar como atuação regional, né? Vamos dizer assim. Muito bom, muito legal, né? Eu estou frisando essa questão da localidade, porque a gente escuta muito essa fala, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é de gente que fala em nome de um certo território, mas muitas vezes não está localizado naquela região, naquele território. Não é o Sim. caso aqui, tá, do Marcelo e da comunidade toda que está nos vários estados aí da região. Então é legal sublinhar isso. E a gente troca bastante ideia, né, Marcelo? A gente conversa bastante. E, sobretudo, a gente e outros que estão escutando a gente, que estão mais distante do centro do eixo, do ecossistema, vamos dizer assim. E para quem não está perto do centro do ecossistema, a gente tem que remar muito mais para ser visto, para conseguir um lugar ao sol e tal. Eu queria que você desenhasse para quem está ouvindo a gente, explicar isso que a gente está falando aqui, como é que é isso que bate na prática para a gente. Fábio, é um desafio bem grande, né? Atuar fora do. Eu acho curioso esse termo, né? Eu utilizo ele também, mas não deixa de ser curioso, né? Que a gente chama de eixo Rio-São Paulo, às vezes é mais São Paulo do que o próprio Rio de Janeiro hoje em dia. Mas eu acho que essa realidade ela acompanha muito a realidade econômica, social do nosso país, né? A gente tem uma concentração de riqueza e renda em São Paulo, nos principais centros, né? E no setor de impacto não é diferente, né? Mas eu acho que tem várias origens essa questão, né? A gente, para falar um pouco sobre essa concentração e esses desafios que são operar fora dos principais centros do país, passa sempre por dinheiro, né? Por capital, né? Então, assim, quando a gente está falando de impacto social, na minha compreensão, a gente tem aí principalmente 3 fontes de recursos, né? A gente está falando ali primeiro de editais e leis de incentivo, que em sua maioria vão para as organizações sociais. A gente tem recursos públicos, que têm suas peculiaridades, e a gente também tem o investimento social privado, que aí entra empresas, filantropia e etc. Né? Falando de recursos públicos, é toda aquela burocracia para você acessar, você também precisa ter bons contatos, um bom network, e não é muito simples. Eu acho que é o caminho mais complicado. É mais simples para quem tem uma certa proximidade com atores públicos, né? Mas não é o nosso caso. Embora a gente tenha bastante interlocução com o setor público e alguns atores aí do setor público na região. Já o investimento social privado, a gente vê e a gente vai, quanto mais a gente rema, né, na direção de tentar abrir novas portas e novos apoiadores, novos parceiros, a gente entende que o investimento social privado, ele geralmente é feito no próprio círculo, né, do network dos investidores. Né? Então, assim, se a maior parte do capital e do investimento social privado está concentrado em São Paulo, esses atores, sejam as empresas, sejam os filântropos, eles vão investir naquelas pessoas que eles têm mais proximidade, que eles conhecem, que eles têm mais familiaridade. Né? E quando a gente está mais distante, essa relação, obviamente, também é mais distante. Então, para a gente conseguir penetrar nesses espaços, né, e fazer esse network, aí vamos utilizar essa palavra, é um pouco mais difícil, porque a gente tem algumas limitações, seja de recursos, seja também geográfica, né? Então, para a gente sempre participar de eventos e bater nas portas e marcar reuniões, é um pouco mais complicado, e eu acho que isso gera um efeito cascata, né? Então, o dinheiro passa muito pela questão da desigualdade, da concentração de renda, né? Então, como o dinheiro no Brasil ele está na mão de poucas pessoas, essas pessoas também têm o seu ciclo de relacionamento, conhecem suas pessoas, os seus parceiros, etc. e tal, e isso acaba trazendo um desafio muito grande para quem não está e não tem essa proximidade, né? Então, eu acho que passa muito por aí, além de outras questões também que a gente pode aprofundar aqui mais na conversa. Acho que uma dessas outras questões que eu já queria colocar é que muitas vezes quem está no centro do ecossistema poderia dizer assim: mas onde está o investimento social privado do Nordeste, das empresas do Nordeste, da elite do Nordeste? Queria que você falasse um pouquinho dos desafios disso.
Isso, não, perfeito. E aí, parte do nosso esforço, desde o início da nossa trajetória aqui pelo Impacta Nordeste em 2019, foi exatamente fazer um trabalho muito de formiguinha, né, de conscientização do empresariado local, de fazer conexões com filântropos locais. São poucos, né? As empresas aqui do Nordeste tem algumas que já estão começando. Eu acho que teve um avanço bem interessante aqui de empresas que já estão vendo mais, saindo um pouco da filantropia pura e simples, né, mais de cunho assistencialista, que tem sua importância também, mas estão indo mais para uma direção do investimento social privado, né? Mas ainda é muito pouco, é muito incipiente, né? Inclusive, a gente tem até algumas empresas grandes aqui da região que investem em iniciativas do Sudeste, né, que é um caso muito curioso. Não vou citar o exemplo aqui, mas tem algumas que a gente já viu, né, no nosso mapeamento. A gente estuda muito, né, essa questão aqui na região, até para saber com quem que a gente pode dialogar, se aproximar e levar um pouco dessa questão. Mas é isso, né? A gente vem, de forma resumida, eu observo um crescimento, eu observo que a gente tem mais empresários sensibilizados com essa questão, mas ainda está muito aquém do que poderia estar, né? Então, a gente faz um trabalho de sensibilização junto com outros parceiros. Isso não é só a gente que faz, obviamente, tem outras organizações. E também tem uma outra questão, né, que está um pouco relacionado com aqueles desafios que eu falei anteriormente. Quando a gente tem pessoas que têm acesso pessoas de alta renda, vamos dizer assim, muitas vezes elas decidem fazer elas mesmas, né? Assim, as iniciativas. Então, e o que eu acho super legítimo, assim, eu entendo. Talvez se eu tivesse fosse uma dessas pessoas, fosse uma dessas famílias, eu também escolheria esse caminho. Eu acho que é até natural, né? Porque você tem acesso, você tem essas possibilidades, né? O dinheiro abre portas, né? E então, muitas vezes, ao invés de olhar, né, para o que está acontecendo, ver quais conexões pode fazer, muitas vezes decidem fazer por si só, né? Mas assim, como eu te falei, é do jogo, é legítimo, mas existe essa questão, né? Eu acho que no próprio debate do investimento social privado, a gente sempre fala sobre isso, né? Essa questão de filântropos, né? O que a gente faz? A gente abre um instituto, a gente abre uma fundação, muitas pessoas falam, pô, investe em alguma coisa que já existe, que o pessoal que já tem aí um caminho trilhado, já tem experiência nisso. Outros preferem já abrir um instituto próprio para colocar suas ideias, a sua paixão, o seu propósito. É do jogo, né? Mas, de fato, isso acontece também. Digo sem receio que conheço esse meio, entre os balcões onde repousam garrafa com mesas servindo tabaco, cada se responde as batidas com calcanhares. É sempre aí e não deixam sobrar nada. Não, legal você dizer isso, porque quando as pessoas falam, e cadê o investimento social privado do Nordeste, tende a colocar na mesma régua de São Paulo. E não Sim. É, né? Quando a gente olha para o interiorzão do Brasil, é uma outra régua, né, de comparação. De valores e numericamente também, é bem inferior, né? Embora tenha um espaço, eu gosto de ressaltar isso, ainda tem um espaço para crescer muito, né? E a gente vê alguns esforços, assim, eu vejo muito no Ceará, hoje em dia aqui na região, a gente pode destacar 3 grandes centros ali, que é Bahia, Pernambuco e Ceará, né? São os estados com maior poderio econômico hoje em dia aqui na região, e eu acho que historicamente também, né? E concentram grande parte das grandes empresas aqui do Nordeste, né? E a gente vê um avanço bom no Ceará, principalmente, né? A gente, inclusive, tem a rede de investidores sociais do Ceará, que faz parte do GIF, né? Inclusive, a gente colabora lá com eles também, com algumas ideias, algumas coisas, algumas conexões, e a gente sempre tenta estar próximo também para ver o que está acontecendo, o que o pessoal está pensando, como que estão mobilizando, e eu vejo lá, principalmente, se fortalecendo muito essa questão, né? Mas é aquele trabalho de formiguinha, é fazer evento, é fazer encontro, é trazer gente especialista para falar que investimento social privado não é só fazer uma doação ali ou aqui, mas é que dá para você fazer um trabalho social bem estruturado, né? Realmente proporcionar uma transformação mais perene, vamos dizer assim, de longo prazo, né? Que bacana. A gente já volta um pouco para ouvir mais bons exemplos de coisas, tem muita coisa rolando muito interessante aí pelo Nordeste nessa agenda nossa, mas antes,
Quando você citou no início a apresentação do Impacta Nordeste com aqueles 4 eixos, e aí o primeiro eixo, que é o portal, que é a comunicação, talvez ele seja a porta de entrada, onde muita gente enxerga o Impacta Nordeste, e aí quando ele entra no portal, ele vê, link na descrição para quem está ouvindo, vê lá um monte de logo, conteúdo bem organizado, bonito, né, bem apresentável, e aí pensa assim, tá bombando, tá cheio de parceiro, tal. Eu queria que você contasse um pouco da cozinha, que é manter de pé a produção de conteúdo, que ninguém paga isso no Brasil. Exatamente. Fábio, o Impacta Nordeste, ele começou a partir do portal, né? Foi muito a partir de uma experiência minha, pessoal e profissional, né? Eu coordenei um projeto que viajou o Brasil todo, era um projeto itinerante, então eu morei por um mês em mais de 50 municípios de todas as regiões do país, né? E muitos deles aqui no Nordeste. E aí eu conheci muitos gestores sociais, empreendedores sociais, vi muita coisa legal acontecendo, né? E poucas pessoas conhecem isso, né? Então, conversando com toda essa galera, a gente viu, tinha que ter um lugar para a gente divulgar, para a gente mostrar o trabalho desses empreendedores, e assim surgiu o portal Impacta Nordeste, né? Mas rapidamente a gente percebeu que monetizar um portal de comunicação, embora ele cumpra uma função muito importante para um ecossistema, é basicamente impossível, né? Porque, primeiro, a gente fala para um público ultra nichado, né? Quando a gente fala de impacto social, tudo ainda é um pequeno grupo. Embora, se a gente for pegar assim, impacto social, de assistência social, tudo é uma grande fatia da economia do país, por incrível que pareça. Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas, dentro, assim, falando de negócios de impacto, de investimento social privado, é um nicho pequeno ainda, né? Então, assim, a gente tem uns acessos, quantidade de acessos legal, a gente consegue ter um alcance interessante de pessoas que leem o portal sempre, acessam o portal sempre, mas é muito pequeno para você conseguir monetizar via propaganda, publicidade, esse tipo de coisa, né? Então, a gente percebeu que a gente teria que expandir a nossa atuação, né? Então, usando o jargão aí do empreendedorismo, né, a gente meio que pivotou e começou a abrir novas frentes, né? Então, a primeira foi essa questão de mapeamentos de chamadas, editais, que era uma expertise que eu já tinha também e fui desenvolvendo ao longo do caminho. A gente trabalhou com outros parceiros também nesse sentido. Depois, no outro ano, né, no nosso terceiro ano, a gente inaugurou, a Motirô, que inicialmente era uma spin-off, né, em parceria com uma outra organização aqui de Pernambuco, a Verda. Hoje é um braço do Impacta Nordeste de capacitação de empreendedores, então a gente trabalha muito nisso também, de impulsionar, seja com uma incubação ou uma aceleração, quer queira o termo que o pessoal quer utilizar, né? Mas a gente ajuda muito essas iniciativas a realmente, né, sair da ideia e se estruturarem como um empreendimento rentável que proporciona impacto social. E agora, recentemente, a gente também abriu essa nova frente de trabalho, que é a inovação social aberta, né, para trabalhar com empresas e organizações para resolver especificamente alguns desafios que a gente mapeou, que são fundamentais aqui para a região. E a gente faz isso tudo com uma estrutura muito enxuta, né, porque é um cenário muito incerto. Então, não tem como a gente investir muito numa infraestrutura robusta, com equipe extensa, com espaço físico. Então, a gente opera assim, a gente opera a partir de um cowork, né? Eu trabalho basicamente em home office, eu me adaptei muito bem, né? Eu já trabalhava assim antes da pandemia, com a pandemia, então acho que o resto das pessoas entraram um pouco nesse barco, então facilitou para mim no caso, né? E a gente trabalha muito em parceria com outros dinamizadores, sob demanda, né? Então, a gente tem um projeto X, a gente já tem o que a gente chama de consultores associados, que são outros dinamizadores semelhantes a gente, mas que talvez a gente tenha conseguido abrir mais portas, mas a gente traz para trabalhar junto com a gente, sempre pessoas da região, que têm conhecimento da região, tem expertises variadas aqui que a gente tem acesso aqui no nosso ecossistema, então a gente sempre traz outras pessoas também para trabalhar junto com a gente. Então, dessa forma, a gente consegue manter uma estrutura enxuta, mas ativa, sempre, né, com constância, sempre rodando coisas, sempre trazendo mais oportunidades aqui para os empreendedores sociais da região, que é a nossa meta, né? E agora trabalhando mais diretamente em tentar, né, solucionar alguns dos desafios sociais através do negócio de impacto, porque a gente sabe que não vai resolver tudo, obviamente, né? A gente
gente tenha plena consciência que a gente tem muitos desafios sociais, né? Os negócios de impacto, o empreendedorismo social, o próprio terceiro setor, as organizações sociais, elas são algumas frentes, né? Algumas formas que a gente tem para contribuir com essa luta de superação dos desafios sociais. Mas a gente sabe que o setor público, as políticas públicas e outras iniciativas que vão realmente fazer isso em larga escala. Mas a gente quer ajudar aquelas pessoas que têm ideias boas, que têm soluções para desafios, seja eles setoriais, seja eles na sua comunidade, né, quando a gente fala de desenvolvimento comunitário. Então é isso, né? É uma luta constante, a gente vem crescendo ano após ano, um pouquinho, né, mas sempre crescendo, e eu acho que o segredo está aí, tem que ser constante, né, tem que estar sempre rodando, né? E voltando um pouquinho para a pergunta do portal, eu acho que passa muito por isso também, né? O pessoal olha, o portal é um portal bem estruturado, a gente, através desses desafios, a gente se notabilizou em fazer muito com poucos recursos, sabe? Então, a gente criou uma estrutura que ela consegue proporcionar vários ganhos aqui para o ecossistema, né? Seja de rede, então a gente tem a rede Impacta Nordeste Jovens Lideranças, que, por sinal, escrevem conteúdo para o portal de forma remunerada, então eles retroalimentam o portal também. A gente tem uma pipeline de negócios que viram pauta para o portal também. Então, assim, a questão da comunicação é meio que a ponta de lança para toda essa engrenagem, né? E a gente fez isso com poucos recursos através desse quebra-cabeça que a gente conseguiu montar aqui, e mesmo assim a gente consegue proporcionar um impacto considerável dentro dessas circunstâncias. A lâmina corria, a vista escurecia, e a multidão nem via, se espremia toda a cidade. Caranguejo em praia não faz bondade. E só para quem está ouvindo a gente, assim, só o portal, só o conteúdo, o Marcelo trouxe exemplos. Ele teve que diversificar as fontes, as frentes de trabalho, porque só o portal não para de pé. Infelizmente não traz receita. Acho que é legal a gente sublinhar isso aqui, né? Porque a gente escuta isso. Ah, mas você produz um podcast, você tem um portal, acha que só isso é suficiente para monetizar. Infelizmente não, a gente gostaria que tivesse apoio, mas não temos. A gente segue buscando outros caminhos, então é legal falar sobre isso. Exato. Fábio, antes de a gente partir para a prova, eu até destacar uma outra conversa que vocês tiveram aqui no podcast com o Ivan, do Zumaldi, né, da Alpa, e tudo que ele falou ali eu assino embaixo. Assim, ele trouxe muito bem, de uma forma muito clara, né, os desafios da comunicação para o impacto, né, que é algo que a gente também conseguiu um bom destaque, porque é uma demanda clara do ecossistema, só que ninguém investe nisso, né? E assim, a gente vê que, falando do portal, né, a proposta de valor do portal é divulgar oportunidades para os empreendedores daqui e mostrar os empreendedores daqui para o ecossistema como um todo. E a gente consegue fazer isso, a gente vê esse impacto, né? A gente vê. Não dá para dizer que é só por causa do Impacta Nordeste, obviamente não é um esforço de muitas pessoas, um esforço coletivo de muitas pessoas, mas a gente vê que a gente consegue perceber maior participação de iniciativas daqui em programas que dão acesso para todo o Brasil. Muitas vezes a gente fala sobre uma iniciativa e um ano depois ela vai aparecer ali nos grandes jornais do Sudeste, né, Folha, no Estadão, esse tipo de coisa. Então a gente faz um trabalho também de garimpar muitas dessas iniciativas, né, dar uma primeira visão para outras pessoas do ecossistema que acabam pegando essa pauta também e aprofundando, né? Ali a gente acha isso uma maravilha, algo ótimo, né? Assim, eu já vi pauta nossa muito semelhante em grandes veículos nacionais de mídia, né? Então, assim, é algo que quando a gente pega de surpresa, né? Quando a gente olha, mas eu acho fantástico, né? Porque a ideia é exatamente essa. A gente só gostaria que mais pessoas pudessem ver que esse trabalho é relevante, por mais que seja difícil mensurar o impacto, ele é óbvio, né? Assim, tem que ter. Se não tiver, e não tem muito como a gente mostrar o que está acontecendo num país continental como o Brasil, né? Sem dúvida. Só retomando aqui um outro tema a gente já falou um pouco sobre isso, que é essa questão da desigualdade regional.
Então, só para lembrar, assim, Marcelo está em Recife, tem uma rede nos 9 estados do Nordeste e tenta se fazer presente nas iniciativas, eventos que estão rolando na região, fora a necessidade eventual de ir a São Paulo, enfim, ir nos eventos que acontecem no centro do ecossistema. Queria só trazer, sublinhar e te ouvir em relação a essa questão da desigualdade regional, que quase sempre a gente não fala muito sobre isso, a não ser quem está fora do centro do ecossistema. E, enfim, queria só te ouvir mais em relação a isso, que eu também vivo isso na pele estando em Brasília. E aí as pessoas falam assim, pô, Marcelo, não te vi lá no evento, você não foi. Claro, em São Paulo, quem que vai bancar minha ida, né, para lá? Então, queria que você falasse um pouco disso também. Perfeito, Fábio. Isso é uma dor nossa, assim, com certeza, né? A gente tem essa distância geográfica e os custos são altos para a gente ficar participando de certos eventos. Eu sempre falo para os parceiros, para as pessoas da nossa rede, né, que eu preciso sair um pouco da toca, mas eu não saio da toca, às vezes, não necessariamente porque, né, às vezes não é possível sair, né, mas a gente está trabalhando aqui para começar a ter maior presença nesses eventos nacionais, que eu acho importante também. Mas, assim, é um desafio grande, porque primeira coisa que eu acho importante, né? Quando a gente, como um dinamizador regional, mais distante desses ecossistemas, que não tem tanto acesso aos diferentes bolsos aí do ecossistema também, os projetos, a gente nota isso em conversa com outros dinamizadores também, né? Os projetos, as parcerias que nós fazemos com outras organizações e com outras empresas, a rúbrica, vamos dizer assim, né, a verba disponibilizada para os projetos desses dinamizadores fora do eixo aí, Rio-São Paulo, vamos dizer assim, é menor, né? Os valores são menores. Então, a gente já trabalhou alguns projetos com outros dinamizadores de São Paulo, por exemplo, e em conversas, assim, né, vamos estruturar essa proposta, o que é de o quê, quem vai fazer o quê, e aí vocês já notam assim, que é outra realidade, né? São outros valores, que para eles é normal e que para a gente seria maravilhoso se tivesse acesso a esses valores, né? Então, qual que é a minha conclusão a partir daí? É que essa parte de, né, essa verba, essa rúbrica aí de participação de eventos, tudo, não sobra, né, para a gente conseguir fazer esse investimento, porque acima de tudo eu acho que isso é um investimento, né, para você participar, para você estar presente, para fazer esse network, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho preferido também, falando sobre essa questão de eventos menores com atores locais. Eu acho que isso é uma boa saída, porque quando a gente faz, eu tenho percebido muito isso em eventos grandes, e eles são relevantes, tá? Então não é uma crítica, mas é assim mais uma percepção do que eu acho mais efetivo hoje em dia, através de algumas experiências que nós tivemos recentemente. Eu tenho preferido eventos menores, em diferentes locais, com pessoas que estão ativamente participando desses ecossistemas, estão empreendendo, estão fazendo coisas, que tem algumas discussões que são mais pé no chão, vamos dizer assim, né? São mais dentro da realidade desses empreendedores, desses dinamizadores, porque às vezes a gente tem um evento nacional gigantesco, repleto de falas mais institucionais, né, e que é difícil você fazer um tete-a-tete, às vezes ter acesso a essas pessoas. Então, a gente, por sinal, é uma das nossas metas no ano que vem, promover eventos menores nos diferentes estados aqui da região, para aproximar esse ecossistema, trazer outras pessoas também. Eu acho que dessa forma a gente consegue ter uma construção coletiva mais efetiva, sabe? Que bacana, legal isso. E também tem um elemento que muitas vezes, quem é da base ou mais de território, que quando consegue ir num evento grande, é comum essas pessoas não se sentirem representadas nos espaços, nos palcos, nas falas, nos cases. Acho que também você sente um pouco isso aí, né? Passa, né? Porque, assim, os eventos, eles têm diferentes propósitos, né? Eu acho que, às vezes, até deveria ficar mais claro isso dos próprios organizadores dos eventos, né? A gente, às vezes, tem uns eventos grandes que são mais voltados para aquelas pessoas que investem no ecossistema, que é diferente, né, das falas e a temática que são abordadas de um evento que é para os empreendedores, né? E aí, às vezes, muitos empreendedores acabam participando desses eventos achando que vai ser alguma forma de eles conseguirem captar recursos, investimentos, esse tipo de coisa.
pode até ajudar, mas eu acho que é pouquíssimo efetivo para essas situações. Eu acho que uma reunião individual, tentar buscar uma reunião individual é muito mais efetiva do que você ir para um evento gigantesco, achar que você vai conversar com meia dúzia aí de filântropos, investidores sociais, e você vai conseguir alguma coisa, né? É uma relação que tem que ser estabelecida muito mais a médio e longo prazo, para você realmente conseguir, a partir daí, ter uma parceria. Então, muitas vezes a gente vê exatamente isso que você falou, né? A gente tem um evento grande, os empreendedores, os empreendedores sociais, né? Os gestores de organizações vão nesses eventos com uma expectativa e acabam sendo frustrados, né? É um pouco parecido também com aqueles momentos de conexão de investidores com empreendedores, né? E isso a gente sempre tenta deixar claro para os empreendedores que a gente atende aqui na Motiru e outros programas que a gente desenvolve, que o caminho para você conseguir um investidor ele é muito grande, né? Ele é muito extenso. Uma boa ideia não basta. Você tem que trilhar ali uma maturidade, desenvolver o seu negócio, começar, quando a gente está falando de negócio de impacto social, precisa começar a lucrar, começar a operar, começar a testar, para aí depois você conseguir um investidor. Então, esse choque de realidade a gente busca sempre dar logo no início para os empreendedores que a gente conversa aqui, que a gente acelera aqui na Motiru. Pisou macio, desperteza gravitacional. Pisou macio, desperteza. Bom, em vários momentos do papo aqui, Marcelo, você já se colocou com esse boné do dinamizador, né? Legal. Sim, tem uma identidade aí, ó. Somos um dinamizador, somos assim um dinamizador um pouco diferente, digamos assim, mas a gente é dinamizador. A minha pergunta é o desafio de ser um dinamizador sem um investidor por trás, um fundo ou um patrocinador. Como é que é isso para você? Fábio, essa é a maior luta, né? Porque se você parar para ver tudo que o Impacta Nordeste faz hoje, a gente tem, vamos dizer assim, um modelo, uma operação semelhante a um dinamizador grande do ecossistema, só que a gente faz isso com muito menos recursos. E aí tem vários desafios, né? Pô, como que você vai ser um dinamizador se você não tem aí um fundo de endowment, né? Alguém com muito recurso por trás, alguma coisa para fazer a gestão do seu dia a dia. Então, vai muito do que a gente falou, eu falei lá na sua pergunta sobre como que funciona a cozinha do Impacta Nordeste, né? Primeiro, a gente tem que ser muito certeiro no que a gente vai investir, né? Então, assim, não existe espaço para desperdício, não existe muito espaço para teste, então sempre quando a gente tem alguma oportunidade de fazer uma parceria, testar alguma metodologia, testar alguma coisa, a gente faz isso de uma forma muito pensada, porque se errar, já era, né? A gente não tem uma segunda chance. Manter essa estrutura enxuta, como eu falei também na minha outra resposta, é importante também, porque é um cenário incerto. Então, a gente desenvolver ali uma cultura organizacional de trabalhar em parceria, de trabalhar com prestadores de serviço, é importante. Isso tem os seus desafios e a gente vai descobrindo lá os caminhos para superar esses desafios, né? A gente tem pouco espaço para perfumaria, né? Eu acho isso interessante, porque a gente vê e isso também não é uma crítica, é só uma constatação, né? A gente tem algumas organizações que muitas vezes o recurso que eles têm para fazer uma viagem, para participar de um evento, como a gente estava falando, para fazer um media kit, para fazer alguma coisa, é o recurso que outros dinamizadores têm para executar um projeto, né? Então, assim, sobra pouca grana para a gente fazer esses pequenos mimos, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ser o mais efetivo possível, né? Então, a gente tem realmente essa pegada de otimizar esses recursos o máximo que a gente consegue. Então, é fazer muito com pouco. Esse é basicamente o nosso lema e o lema de um dinamizador pequeno-médio, vamos dizer assim. E regional, né? Acho que também. E regional, exatamente. E só um adendo nisso, que é também para destacar que fazer muito com pouco, assim, ter uma operação enxuta, não é sinônimo necessariamente de não entregar as coisas, ou de não ser profissional. As pessoas que estão ouvindo podem ter essa distorção. Não é isso, né? Só para deixar claro, né, Marcelo? Não, pelo contrário, né, Fábio? Assim, fazer muito com pouco é que a gente consegue ter bons resultados com poucos recursos, né? É o contrário. Então, assim, o que a gente consegue fazer com o nível de faturamento que nós temos, que é o que eu te falei, assim, pegando o universo dos pequenos dinamizadores, a gente já conseguiu, né?
não sei se esse termo vai passar a mensagem correta, mas a gente colocou a cabeça para fora ali, né? O pessoal está embaixo da lama na sobrevivência, a gente já conseguiu colocar a cabeça para fora. E a gente conseguiu porque a gente realmente faz um trabalho com os recursos que a gente tem, que consegue entregar bastante valor, né? Então, através disso que a gente continua seguindo em frente, operando, cada vez mais ganhando nome no ecossistema. Então, propostas de parceria chegam para a gente de forma espontânea, de forma orgânica, e muito graças a esse trabalho que a gente consegue fazer, né? E eu acho que isso é bom, porque quando a gente conseguir, se a gente seguir nessa trajetória de crescimento, que é a minha expectativa, a gente, com mais recursos, vai conseguir entregar mais impacto ainda, né? E a nossa missão é sempre é bom lembrar, né? A nossa missão é impulsionar aqueles que fazem o impacto, né? Ajudar, seja na divulgação do trabalho deles, na conexão dele com investidores e outras oportunidades, no impulsionamento e na capacitação através da expertise que a gente desenvolveu, nossa e de parceiros. Então, tudo que a gente faz é exatamente para fortalecer os empreendedores sociais aqui da região nesse sentido, né? Que bacana. E assim, também só para fechar esse ponto fazer muito com pouco recurso, a gente não está celebrando isso, a gente está constatando isso, a gente não necessariamente a gente está concordando que, puxa, é isso, que maravilha. Não, pelo contrário, a gente está assumindo que dá para tirar a cabeça da lama dessa forma, mas que obviamente isso não é nem um pouco saudável, né, Marcelo? A luta é constante, né? Exatamente para a gente conseguir ter mais recursos, né? Seja através de investimento social privado, de parcerias, do poder público. A nossa luta é exatamente isso, né? Conseguir levar essa pauta, fechar mais parcerias, impulsionar mais negócios, mais projetos, trazer mais oportunidades para a região. Se a gente faz isso com poucos recursos, né? E quando eu digo poucos recursos, é bom também contextualizar, né? Isso é muito uma questão de ponto de vista. Eu estou comparando com as grandes organizações, né? Então, as grandes organizações ali têm orçamento de 10 milhões, de 15 milhões, esse tipo de coisa. Aí você trabalhar com isso, né? Você trabalhar com um fundo, que os rendimentos desse fundo vão sustentar a estrutura mínima, é uma coisa. Outra coisa é a gente trabalhar tendo que ter produtos, serviços sempre rodando para aumentar uma estrutura para a gente conseguir fazer esse trabalho, né? Então, voltando até um pouco na questão do portal, por exemplo, o portal é um investimento nosso, né? Basicamente, a gente não ganha dinheiro com o portal, né? Muito pontualmente, alguma parceria de conteúdo, alguma coisa nesse sentido, né? Alguma divulgação. O que a gente ganha, o que a gente consegue levantar recursos, são os nossos produtos, os nossos serviços que a gente presta, né? Então, o Impacta Nordeste em si é um investimento nosso. Então, você vê, a gente como um dinamizador pequeno, médio, a gente ainda faz um investimento no portal, que é uma ferramenta que a gente entende que é relevante, porque ela gera leads, ela cria comunidade, ela tem uma função muito importante para toda essa engrenagem, né? Então, a gente decidiu fazer esse investimento, e aí aproveitamos construir uma rede de jovens de liderança que produzem conteúdo. Então, assim, é isso. A gente tem que conectar muito bem os pontos, identificando as sinergias, as possibilidades, as oportunidades, e fazer ela render o máximo possível, entendeu? Perfeito, legal você dizer isso em relação ao portal, acho que bacana mesmo, Marcelo. Bom, para a gente fechando aqui, Marcelo, você citou lá atrás, tem muitas coisas interessantes rolando na região, você citou Bahia, Pernambuco, Ceará, queria que você trouxesse alguns exemplos do que você está vendo de coisas interessantes rodando aí na região. Então, a gente vê algumas iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, a Solos, né, que é uma empresa que a gente mapeou lá no início, em 2019, e hoje ela está aí já conquistando novos mercados. A Saville, que é empreendedora à frente da Solos, foi finalista da Folha Empreendedor Social recentemente, e para a gente é um orgulho muito grande a gente ver um negócio que a gente viu lá no comecinho, e de alguma forma a gente ajudou, obviamente é mérito total dela, que ela é uma empreendedora fantástica, mas a gente, de alguma forma, lá no comecinho, conseguiu dar um empurrão e ver elas conquistando aí esse espaço, é muito legal. A gente vê também a SDW, né, a Safe Drink Water for All, da Bahia, da Ana, que também é uma empresa que recentemente recebeu investimento e está crescendo bastante. É fantástico o trabalho que elas fazem, muito nessa direção de resolver um desafio social que é histórico aqui da região, que é a questão da água. A gente pode falar da Rendtalk também, que é através da tecnologia lá de Alagoas. A gente tem a Muda Meu Mundo no Ceará também, que conecta a agricultura familiar com
as grandes redes de varejo, né? O Grupo Raízes, que é um negócio muito interessante, que trabalha com artesanato de mulheres, de uma comunidade quilombola também, lá da Bahia, e que aí elas agregam valor, criaram uma marca super interessante, passou também aqui pela aceleração da Motirô e hoje já conseguiu um investidor, já conseguiu criar uma loja própria. Então, você vê que é um negócio que muitas vezes a pessoa fala, um artesanato, um negócio simples, mas olha só que você consegue trazer saberes ancestrais de quilombolas e agregar valor nisso, fazer disso de um artesanato, sabe, de alto padrão, e conseguir, né, através disso, gerar renda para essa comunidade, é algo muito interessante. A ProEduca, aqui de Recife também, que trabalha com educação, né, conectando bolsas de estudos para estudantes de baixa renda em escolas particulares, a AMITES, também de Alagoas. A gente tem vários negócios assim, que a gente vê que já está começando a crescer, já está começando a conquistar mais mercado, mais destaque aí no ecossistema. Então, isso é um pouco dos negócios de impacto, igual esse tem outros também, né? Mas não dá para citar todo mundo agora, foram alguns que eu lembrei agora. Já na frente da filantropia, né? Um pouquinho que eu já tinha falado anteriormente, a gente começa a ver que o empresariado local já se mobilizando para fazer investimento social privado, ainda de forma muito incipiente, mas a gente tem alguns esforços de pessoas que realmente pegaram essa causa aí e estão abrindo portas, pessoas que têm acesso aí a outras famílias de alta renda, que têm grandes empresários, né, na sua rede de relacionamento, e estão fazendo esse trabalho de formiguinha, né, de catequização assim, sobre o investimento social privado. Eu acho que isso pode futuramente, a longo prazo, abrir muitas portas aqui para os empreendedores sociais da região, tanto as organizações da sociedade civil como os negócios de impacto. Então, acho que isso é um ponto interessante também. O amadurecimento de ecossistemas de inovação, que tem muita sinergia com os negócios de impacto. Então, o ecossistema de inovação não necessariamente tem a ver com impacto social, mas a gente vê muitas pessoas tentando abrir algumas portas dentro desse ecossistema para trazer os negócios de impacto. Então, aqui em Recife, por exemplo, no caso do Porto Digital, a gente tem um ecossistema de inovação, muitas startups, é um polo, realmente é um polo. Assim, o pessoal leva muito a sério isso. A gente tem muitas empresas de tecnologia aqui em Recife e tem um esforço também de diferentes atores para levar os negócios de impacto e a inovação social para esses ambientes, né? E aos poucos também vão conseguindo desenvolver alguns projetos, algumas iniciativas, e isso aqui em Recife, a gente pode destacar isso também em Salvador, algo ainda, né, passos de formiguinha, mas a gente vê evoluindo, vê uma galera por trás ali, sempre nesse esforço, no Ceará também. Um movimento que eu acho bem interessante, que a gente está participando também, que é a articulação pela Simpacto, né, que é o Sistema Nacional que está atrelado à N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, que agora mudou o nome, né, teve uma reformulação, e o Nordeste é a destaque nisso, porque, primeiro, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei específica para os negócios de impacto, muito inspirado ali no modelo da N-Impacto, e essa Impacto está articulando assim, com vários outros estados aqui da região a criação das suas leis, que já estão em andamento, em diferentes estágios, né, de desenvolvimento. Então, aqui, eu acho, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, são 8 estados do Nordeste que já têm aí essa lei formulada de alguma forma e estão ali lutando para conseguir colocar isso em pauta e ser votado. Então, acho isso bem interessante. Tem muitos desafios com relação a isso, tá? São muitas limitações e etc., mas eu acho legal ter esse debate e isso está sendo construído aos poucos. E mais pegando uma outra vertente também, que a gente vê algo muito interessante surgindo, assim, cada vez mais são jovens lideranças, né? Então, assim, a gente tem jovens lideranças engajadas, ativistas pelo clima, direitos humanos. A gente vê muitos jovens, assim, sabe, destacando, o pessoal dessa nova geração, muito hiperconectada, tentando mobilizar outros jovens de várias formas bem criativas, né? A gente tem jovens lideranças na nossa rede também, que tem essa pegada, que tem grupos de mobilização, participam aí de vários... Pessoal muito engajado, assim, eu acho legal para a gente no futuro vai colher isso, assim, e a gente vai ter pessoas muito engajadas nessas áreas que são fundamentais.
Por fim, eu acho que a gente pode falar também de projetos de desenvolvimento comunitário, né? A gente tem algumas organizações da sociedade civil aqui na região que tem feito um trabalho muito legal com isso, né? Então, a gente tem muitos investimentos aqui, por exemplo, do pessoal do Fundo Casa, né? E eles têm investido bastante em organizações e muitas vezes com foco no Nordeste. Então, a gente vê várias associações comunitárias, quilombolas, indígenas, que estão aí, através desses investimentos e de outras oportunidades, também amadurecendo a sua gestão, a sua atividade também, que eu acho isso importante. E, para finalizar, alguns setores, né, que a gente vê assim, quando a gente vai falar de economia de impacto, né, eu acho que o Nordeste tem muitas oportunidades, né, ainda não exploradas ou que estão começando a ser exploradas, algumas já estão sendo exploradas bastante, né, por energia renovável, por exemplo, né. Então, a gente vê esse debate surgindo cada vez mais. O Nordeste lidera a questão da eólica, tem suas controvérsias com a questão eólica, mas não vou entrar muito nisso, mas é uma energia limpa, né? Então, eu acho que isso já é bem explorado na região, mas a gente está vendo aqui solar crescendo muito, algumas startups também voltadas para energia solar, grandes grupos econômicos, essa questão da economia de carbono também, né? Então, muito também hidrogênio verde, a gente vê isso, mas aí já são investimentos grandes, né, de empresas grandes, mas tem tudo a ver também quando a gente fala de economia de impacto. Agroecologia, eu acho um setor assim que está crescendo muito aqui, tem tudo a ver com negócios de impacto. E economia criativa, que é algo que sempre foi muito forte aqui na região, que também tem tudo a ver com impacto social, né? Quando a gente fala, por exemplo, iniciativas de turismo sustentável, surgindo um monte em vários estados. Acho que a gente está até querendo desenvolver, a gente já desenvolveu, na verdade, um programa, estamos aí em busca de parceiros, né? Para impulsionar essas pequenas empresas que estão desenvolvendo aí turismo sustentável, turismo comunitário, turismo de impacto, que a gente rotula dessa forma, que engloba várias vertentes aí, né? Então, é isso. Tem muita coisa legal aqui para conhecer no Nordeste, muita coisa boa para você investir no Nordeste, e muita gente fazendo um trabalho fantástico aqui, proporcionando muito impacto social aqui na região. Pô, que bacana. E todas essas iniciativas que você foi citando estão aí, o link na descrição, acho que são várias muito interessantes. E só destacar isso, né? Sublinhar que, de fato, a N-Impacto está em alta agora, enfim, teve o evento com o Yunus, né, digamos, o relançamento do comitê, a nova composição, achei super bacana. E lembrar que o Rio Grande do Norte foi o estado pioneiro, né? Foi o que começou na esteira aí da estratégia nacional, a sua estratégia estadual. Você estava lá, você, né, é parte lá do comitê. Dá um tweet aí sobre esse trabalho. Então, a gente auxiliou de algumas formas lá o comitê, né? São muitos desafios, porque, como eu falei anteriormente, ainda uma temática, pode parecer que não para quem trabalha na área, mas quando a gente põe a cabeça para fora ali, é muito novo, né? As pessoas não conhecem. Então, o comitê ele tem um grupo de pessoas que lidera com uma liderança muito forte do pessoal do SEBRAE, que aqui no Nordeste também, em alguns estados, tem um papel muito destacado nessa pauta dos negócios de impacto, né? Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, né, a Mona, que está à frente dessa área lá no SEBRAE do RN, faz um trabalho muito legal assim, de mobilizar esses atores, tem muito influência ali para a própria lei ser aprovada, né? Mas é um esforço grande, né? Porque muitas pessoas do comitê estão conhecendo isso, né? Mas a gente já conseguiu avançar bastante nesses últimos anos, né? Depois de um período inicial que a gente teve que nivelar a compreensão de todo mundo. A partir daí, algumas iniciativas já começaram a sair do papel devagar, mas sempre evoluindo, né? Então, é um trabalho de base, assim, vamos dizer assim, um trabalho de base, né, pública, talvez, não sei exatamente qual que seria o nome disso, mas é um trabalho importante que tem que ser feito agora para que no futuro a gente consiga ter uma economia de impacto de fato aí prosperando e influente dentro da economia nacional. Pô, muito bom, Marcelo. Legal, você trouxe várias referências, enfim, a gente não ficou só nos desafios aqui, a gente mostrou também um pouco do que está rolando de potência na região. Então, para a gente fechar, te convidar a fazer um merchan final aí, divulgar o trabalho, fica à vontade. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é convidar o pessoal que não conhece ainda o Impacta Nordeste para acessar o nosso portal, né, que é, como você disse, a porta de entrada aí para tudo que a gente desenvolve. O portal Impacta Nordeste, impactanordeste.com.br. Lá, como eu falei anteriormente, né, a gente divulga notícias, oportunidades, eventos, matérias especiais sobre muitas dessas iniciativas que eu falei agora. Eu acho que todas que eu mencionei, a gente já fez alguma matéria.
Também tem a nossa newsletter lá, newsletter Comunidade Impacta Nordeste, que a gente chama, que assinando a nossa newsletter você já faz parte da nossa comunidade, então a gente sempre, quando a gente tem alguma oportunidade, a gente manda a primeira mão lá dentro da nossa newsletter, quando a gente tem parceria com outras organizações para o Nordeste, a gente manda primeiro lá na newsletter também, e é um canal aberto para a gente conversar, né? Então, assim, o pessoal às vezes responde a newsletter com alguma pergunta, a gente responde, às vezes pode demorar um pouquinho, muitas vezes, né, o dia a dia é corrido, né, mas a gente sempre responde, então é um lugar de interação legal. Para assinar a newsletter é só entrar lá no site, no canto direito superior, lá tem um espaço, faça parte da nossa comunidade, @Impacta Nordeste em todas as nossas redes sociais. Então, Fábio, aí eu acho que é um momento adequado também para a gente anunciar aí uma collab Impacta na Encruzilhada com o Impacta Nordeste, né? A ideia é a gente dar voz através do seu podcast, que aí que tem uma audiência muito legal de pessoas que trabalham nessa área, para a gente falar exatamente com algum desses dinamizadores que eu mencionei tanto aqui na nossa conversa de hoje, né? Então, a ideia vai ser trazer um empreendedor, um dinamizador de cada estado aqui da região, para que o pessoal conheça mais tudo que está acontecendo aqui no Nordeste. Obviamente, não vai exaurir todas as pessoas que estão trabalhando, né, nesse setor aqui na região, mas a gente vai trazer uma galera super legal que, às vezes, a sua audiência possa não conhecer, mas que deve conhecer. Então é isso. Fique ligado, quem está ouvindo. Em breve vai surgir aí no seu feed, no seu tocador, uma loguinho nova ali. É quase como uma série especial dessa collab entre Impacta na Encruzilhada e Impacta Nordeste, para dar um pouco mais de luz, de voz à galera que está aí na ponta. Nos 9 estados, a gente vai trazer pelo menos uma voz de cada estado da região Nordeste para dar visibilidade, enfim. Então é isso. Fiquem ligados, em breve temos novidades aí, não é mesmo, Marcelo? É isso. O pessoal fica ligado que vai conhecer muita gente boa aí trabalhando para o impacto social aqui na região. Marcelo, valeu demais, cara. Adorei conversar contigo e quem está ouvindo aí, link na descrição, um monte de referência que o Marcelo trouxe, mas a primeira que eu indico entra lá no portal ou nas redes sociais do Impacta Nordeste. Tem o link do Marcelo, inclusive, do LinkedIn dele. Se conecta, né? Fica ligado no trabalho que o Marcelo e a equipe estão fazendo. Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade. Foi um prazer, sempre um prazer conversar contigo e agora conversar com você e toda a sua audiência. Vai ser muito legal. Impacta Nordeste, acessem lá, a gente sempre aberto a trocar uma ideia, bater um papo, fazer parcerias ou apenas um café também, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Bom, e antes da gente fechar aqui, passando a régua em mais um episódio, eu deixo como dica de podcast um episódio, um podcast que eu conheci, que eu não conhecia, que se chama Geografia em Meia Hora, ou G30. Muito legal, são vários temas, e são episódios de 30 minutos. E esse episódio especificamente que eu estou deixando é o sobre plutocracia. Não sabe o que é isso? Já ouviu falar do termo, mas não sabe? Escuta lá, que vai ampliar o seu horizonte sobre esse tema. Então é isso. Agradecer demais. Valeu, se cuidem, um abraço e até a próxima. Pisou macio, desperteza gravitacional. Pisou macio com leveza pra não se